Antigamente, antigamente que eu falo assim, na minha época, né, as pessoas se gloriavam muito em participar de uma empresa, de trabalhar lá na CLT e passar 30 anos sem faltar um único dia de serviço sequer. E tinha muitos relatos de pessoas, trabalhadores que faziam isso. E aí aquilo ali me deixava um pouco preocupado, porque, cara, uma mãe de família, um chefe de família, eu ficava imaginando, esse cara que passou 30 anos sem faltar um dia sequer, tá, é trabalhador tal, né? O cara tem compromisso, responsabilidade e tal, mas e na escola dos filhos? O cara passou, o filho cresceu, né? Formou ali a adolescência, virou adulto, e o cara não foi nem um dia na escola dos filhos. O cara nunca foi na porta da escola pegar um filho. Ele nunca foi levar um filho na escola. E nunca, provavelmente, pôde fazer quase nada na vida dele ali, a vida particular dele ali, porque esse cara nunca fez uma viagem. Essa pessoa nunca fez uma viagem. E se a pessoa ficou 30 anos dentro de uma empresa, né, sem interrupção, esse cara também ele vendia as férias, ele não tirava férias. E isso, ele estava trocando a vida dele pela moeda, né? Trocando a vida por moeda. Muitas pessoas fizeram isso por necessidade, mas eu trabalhei numa empresa que eu via que as pessoas faziam aquilo ali como desistindo da própria vida e fazendo aquilo ali, porque não foi história que me contaram, assim. Eu vi presencialmente e tive contato com essas pessoas. Pessoas que já estavam nessa empresa há 30, 40 anos e nunca tinham tirado uma férias. E isso ele prejudicava também os novos trabalhadores. Por quê? Eu mesmo nessa empresa fui mandado embora porque na época eu estudava à noite. Então não podia estudar à noite porque você pegava na empresa 7 horas da manhã, o horário de largar era às 6, às 5 e meia, 6 horas da tarde, mas aquelas pessoas que estavam ali, e com cargo de supervisor, gerente, encarregados, eles eram essas pessoas que nunca tinham faltado, essas pessoas que não tiravam férias. Então eles queriam obrigar você a fazer serão até às 10 horas da noite, às 11 horas, meia-noite. Queria obrigar você a trabalhar sábado, trabalhar domingo. E queria que você tivesse também o mesmo ritmo que eles tinham. E sacrificar a vida do jeito que eles sacrificaram. Então eu falei, não, entre o trabalho e terminar meus estudos, eu vou terminar meus estudos, porque eu já trabalhava. Eu já trabalhava. Então, eu saí daquela empresa e fui para o trabalho que eu trabalhava de 7 horas da manhã às 5 da tarde, para 7 horas eu estar na escola. Que eu não queria terminar os anos da minha vida em uma fábrica sem poder ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, ou duas, três, ou quantas vezes for necessário na vida, ou um dia pegar uma grana, fazer uma viagem, ou tirar uma semana de férias, um dia de férias, dia que eu sei mais de descansar, porque o salário era salário mínimo. E você vai. Aí eu pensava, pô, vou doar a minha vida inteira por um salário mínimo? Eu quero mais do que isso, eu não quero estagnar aqui não. E o pior aconteceu diante dos meus olhos ali.
aquela empresa decretou tipo uma falência, reduziu o número de funcionários e tipo de 300 funcionários, 500 funcionários, reduziu a 10 funcionários. E o que eu vi acontecer com aquelas pessoas que estavam ali 30, 40 anos? Eles foram mandados embora, alguns foram para aposentadoria e muitas daquelas pessoas aquelas pessoas partiram, ficaram em casa, deprimidos. O trabalho não te dava a evolução para nova carreira, novas profissões, novas. Porque era uma fábrica, você aprendia a fazer aquilo que tinha naquela fábrica. Saiu dali, você não sabe fazer nada aqui fora, mesmo que você tenha 30, 40 anos de experiência. Experiência com o que aqui fora? Se não tiver outra fábrica daquela, você não tem experiência com nada. Então foi exatamente o que aconteceu com aquelas pessoas, e várias pessoas eram amigos, várias pessoas que a gente também tinha um comércio, pequeno comércio na porta dessa empresa, e essas pessoas iam lá interagir com a gente, muitos eram conhecidos, né? Tinha alguns que era quase tipo parte da família. E aquelas pessoas, quando ficaram sem aquele emprego, eles partiram, né? Porque ficaram deprimidos, porque não sabiam fazer outra coisa, porque pegaram um amor, deram a vida por aquilo ali. E hoje em dia a empresa passou uns 4 anos aí ali tipo de falência, né, com o número de pessoal reduzido, agora está voltando, botou pessoas novas, tá aí, as pessoas estão trabalhando lá, tem gente lá que permaneceram, garoto que eu vi entrar lá com 18 anos, agora os caras já tá mais de 30 anos, tá lá, mais de 30 anos de idade, o cara tá lá, eu trampa lá de domingo a domingo, passo lá, até hoje passo lá na porta e vejo o cara lá. E, e essa é a escolha que a gente deve refletir. Poxa, a gente vai viver ou vai trocar a nossa vida por um pouquinho de grana que não vai resolver nada na nossa vida? O que a gente vai fazer com o nosso tempo? O que a gente vai fazer com a nossa vida? Só por uma migalhinha que um salário mínimo proporciona. Porque não é só não é o salário mínimo, vem os descontos. E era coisa que eu via a pessoa por 1 minuto de atraso perder a cesta básica. Né? Tem muita coisa desleal, muita gente daquelas que não faltava, o cara tomar suspensão porque chegou 1 minuto atrasado, sendo que a lei dá a tolerância até de 15 minutos. Aí a gente não servia a refeição na empresa, era uma coisa. é, aí às vezes a gente ouve aí o pessoal falar: as pessoas no Brasil são preguiçosas, não gostam de trabalho. Vai para dentro de uma empresa, de uma fábrica para você ver como que o ser humano é tratado e o que o cara ganha por isso, para você ver se a realidade é justamente essa aí que o pessoal gosta de falar bonito. Né? Então, antes a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, o que a gente está fazendo com a nossa vida, se vale a pena trocar a vida inteira por um pouquinho de moeda. Fica essa reflexão aí, curta, comenta, compartilha e informe mais um.